Olá, amados! Hoje eu gostaria de falar sobre manipulação. Manipulação, pessoas manipuladoras. Talvez você conheça alguém que usa esse artifício da manipulação e hoje nós vamos estar esclarecendo mais ainda sobre o que é manipulação. Como reconhecer e identificar uma pessoa manipuladora. Como as estratégias dela, como é a estratégia das pessoas manipuladoras, como elas fazem para manipular alguém. Manipular já está dizendo, né? Essa pessoa ela quer controlar o outro. A pessoa manipuladora, ela quer que os outros, né, a sua vítima, vamos dizer assim, que a sua vítima trabalhe para ela no objetivo que ela quer, sem a vítima ter clareza disso e nem concordar com isso. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, que é o exemplo de Acabe e Jezabel. Acabe é uma história bíblica, não sei se você aí que está me ouvindo conhece a Bíblia. Acabe foi um rei de Israel e no seu reinado tinha um terreno assim perto que ele dava para ver da janela e era uma plantação de vinha. Então ele foi falar com o dono daquela plantação porque ele queria ali destruir aquela vinha e ele queria plantar uma horta, que a horta do reinado fosse ali perto da casa dele. E ele estava com esse projeto na cabeça dele, ele queria muito aquilo. Só que ele foi falar com o proprietário e pedir para comprar aquela vinha, e o proprietário falou que não queria, porque aquele terreno era herança dos pais, dos avós, então tinha uma história de família ali e ele não queria de maneira nenhuma vender aquele terreno. Então o rei se irritou muito porque ele queria aquele terreno. E ele se irritou muito, voltou para casa e ficou em casa assim, no estado meio depressivo. Ele ficou só em cima da cama, não queria mais comer, não queria mais trabalhar, ele só queria ali ficar triste porque queria aquela vinha que não era dele, o dono não queria vender. Então, ele ficou ali quietinho na cama. Esse Acabe é um estilo de manipulador, porque o manipulador às vezes ele quer algo, ele quer de todo jeito ter algo, conseguir algo, né? E quando ele acha alguém que diga não para ele, aí acaba com ele, né? Deixa ele assim sem chão. Quando ele recebe o não daquilo que ele queria fazer muito, naquilo que ele tá na cabeça de fazer muito. Então aí ele age de uma forma a manipular alguém para trazer de alguma forma o objetivo que ele quer para cumprir aquele desejo que ele tem. Então, ele ficou ali somente em cima da cama e a esposa dele, Jezabel, vendo, né, a situação dele em cima da cama, não queria comer, não queria beber, fazendo um charminho. Então, chegou um dia que a sua esposa falou: não, peraí, vamos resolver isso. Vamos resolver, eu vou te ajudar a conseguir tudo que você quiser. Então, ela bolou um plano de incriminar, né, o dono da vinha para que ele fosse morto em praça pública. Então isso aconteceu. E quando ele foi morto em praça pública, a Jezabel foi lá no seu marido, no Acabe, e disse: pronto, já está tudo feito, ele já morreu, agora se levanta que a vinha é tua. E ele prontamente se levantou, alegre, feliz da vida, e foi lá tomar posse da vinha do homem que eles tinham matado. Mas não tinha matado assim, eles mesmos mataram. Eles inventaram, né, que aquele homem tinha feito algo de errado e ele foi morto em praça pública, apedrejado pelas pessoas. Como se ele realmente tivesse feito algo de errado, mas ele foi inocente. Então a pessoa manipuladora, ela age assim. Ela quer algo, né, e ela quer conseguir de toda forma, e quando ela recebe um não, ela se entristece ou ela age de outras formas.
Por exemplo, vamos dar um exemplo agora no meio de trabalho, equipe de trabalho, por exemplo. Se tem alguém manipulador ali, né? E primeiro, né, não posso esquecer, o primeiro que o manipulador ele faz para conseguir a sua vítima, ele elogia. Ele é aquele, sabe, que elogia, que nunca vai ser grosso. O manipulador nunca vai ser grosso com a pessoa quando quer conquistar a pessoa. Elogia. É aquela pessoa que você olha para ela e diz: essa daí é minha admiradora, esse daí é meu admirador. Então primeiro ela vai traçando o caminho dela, né? Que ele quer manipular aquela pessoa. Então ela vai traçando um caminho para que a pessoa fique numa dependência emocional, dependa dela, dependa daquele elogio, ela se mostra tão, né, disponível e tão que admira tanto a outra pessoa, e a pessoa vai adquirindo a confiança dessa pessoa manipuladora, vai ganhando confiança, mas depois ela quer que a pessoa, sua vítima, haja de um jeito a cumprir o objetivo que ela quer, a fazer o que ela quer, mesmo sem saber, muitas vezes, sem saber do objetivo. No meio político, nós podemos dar um exemplo quando o chefe de Estado ele tem um objetivo maior, mas ele não apresenta. Por exemplo, ele tem um objetivo maior de roubar, ele quer dinheiro, o objetivo dele é dinheiro, é poder, mas ele não apresenta isso, ele apresenta uma outra forma, tem um outro discurso para enganar as pessoas, para as pessoas pensarem que realmente ele quer ajudar, que quer ajudar a população, as pessoas menos favorecidas. Então ele age de uma forma a que possa manipular as pessoas. Porém, o objetivo dele é outro, né? Roubar, é o poder, é um outro objetivo. Então as pessoas que vão sendo manipuladas, nem sempre elas sabem do objetivo. Eu dei o exemplo de Acabe com Jezabel. Jezabel sabia do objetivo, mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas que são manipuladas, nem sempre elas sabem, né? Algumas sabem, mas outras não. A maioria delas não sabem o objetivo do manipulador, mas ele quer controlar, né? Fazer que o povo pense, é um engano, né? A manipulação é um engano para fazer que o povo haja de uma forma e a pessoa, né, aquele chefe de Estado, quem está se beneficiando do dinheiro e roubando dos próprios vítimas, dos próprios manipulados, das pessoas que estão manipuladas, né? Então, um exemplo no trabalho, um trabalho em equipe, né, amigos de trabalho, um grupo de amigos de trabalho, por exemplo. Se uma pessoa daquela, se o manipulador ele se chatear com uma pessoa da equipe, porque o manipulador queria fazer algo e recebeu um não de alguém, então ele vai ter aquela raiva, criar aquela raiva, vai dizer que não aceita aquele não, e ele vai tentar, de uma certa forma, por trás, fazer que todos daquela equipe pense mal daquela pessoa que deu não para ele, que não concordou com o que ele queria, né? Então aquela pessoa que falou não, que não concordou com o que ele queria, para ele é um inimigo, mas não sendo um inimigo, só porque disse um não, né? Então ele vai agir de uma forma assim por trás, né? Para que toda a equipe fique contra aquela pessoa que disse um não. Então inventa mentira, fofoca, acusações de um trabalho, né, que vai sendo construído de pouquinho em pouquinho para colocar toda a equipe contra aquele colega que deu um não para a pessoa manipuladora. Então a pessoa manipuladora, ela sempre vai se mostrar uma pessoa doce, uma pessoa muito doce, muito amável, muito doce, mas tem coisas que ela quer de toda forma e ela não aceita o não, ela vai trabalhando de uma outra forma,
né, errada para poder conseguir o seu objetivo. Então, essas pessoas da equipe, aí de uma certa forma, ele quer atrapalhar a vida daquele que deu um não para ele, daquele que ele não gosta, ou pode ser um não ou a pessoa que ele não gosta, que ele não consegue manipular, aquele que conhece ele, porque tem gente que conhece quem é manipulador. Então, ele sempre vai ser uma barreira, e quando o manipulador vê que tem alguém que possa ameaçar o jogo dele, né? E então ele fica como inimigo daquela pessoa e ele quer trazer algum assunto negativo daquela pessoa para que todo o grupo também pense como ele, fique contra aquela pessoa. Então, quando ele joga todo o grupo contra aquela pessoa, porque ele quer que a pessoa seja demitida, ele quer que a pessoa fique tendo confusão, não seja amado pelo resto do grupo, então ele vai formando na cabeça das outras pessoas uma ideia, né, que veio dele. Então as pessoas, se caírem na lábia do manipulador, ficam olhando para aquela outra pessoa de uma forma assim diferente, mas ele não conta, na verdade, qual é o objetivo dele, que é estragar a vida da pessoa e tirar aquela pessoa da frente dele, porque ele quer continuar manipulando. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso Deus, ele nunca, mas nunca mesmo foi manipulador. Ele deu livre arbítrio ao homem. E o homem tem que escolher, né, se quer servir a Deus ou não, se quer seguir a Jesus ou não. Então, o nosso Deus, ele não gosta de manipulação. O nosso Deus, ele não vai fazer algo, enganar as pessoas. Ele vem com a verdade. Jesus, ele ensina a verdade. Jesus ensina a cruz, que ainda existe uma cruz. Muitas pessoas querem viver enganadas no mundo, né? Preferem ouvir palavras que amaciam o seu ego, palavras de elogio, palavra somente de bênção para amaciar o ego e, né, todo ser humano gosta disso. Mas só que Jesus, ele veio com ensinamento e ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então essa palavra de Jesus foi uma palavra dura, né? Que negar a si mesmo, olha só, porque todo ser humano quer ser exaltado, né? A maioria dos seres humanos querem ser elogiados, querem ser reconhecidos. Mas Jesus disse: não, quem quiser vir após mim tem que negar a você mesmo. Então, não tem nenhum tipo de manipulação nas palavras de Jesus, porque ele vem logo mostrando a verdade, assim, nua e crua mesmo, né, na nossa frente. Se nós quisermos seguir a Jesus, tem que ser dessa forma, não tem outra. Então, os laços de Deus nos atrair não é por manipulação, mas são laços de amor. De amor, porque nós temos que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e reconhecer tão grande sacrifício ele fez por nós para nos salvar. Então somos atraídos por esse laço de amor, de agradecimento, de reconhecimento que Deus é grande, que Deus é poderoso. Então Deus não é e nunca foi manipulador, mas Ele quer que cada ser humano abra o coração para reconhecer que Ele é o Deus, Ele é a nossa salvação. Ele é o Deus poderoso que pode nos dar alegria. E para encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação, que está em João 15,15, que diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei com vocês. Então Jesus chama, né, os seus discípulos ali de amigos, porque Jesus ele não queria manipular os discípulos, mas tudo que ele ouvia do Pai ele passava. Então os discípulos sabiam o objetivo, os discípulos sabiam o plano, que plano era Jesus ter vindo ao mundo. Os discípulos sabiam de toda a verdade, então eles não estavam ali manipulados, eles estavam ali reconhecendo o que eles queriam, né? Pedro ainda falou em uma ocasião, disse: para onde iremos nós?
pois somente tu tem a palavra de vida eterna. Então, mesmo com as falhas, mas eles estavam ali reconhecendo qual era o propósito de Jesus estar no mundo e quem era Jesus na verdade. Então, os discípulos não foram manipulados. Então, quando alguém te traz a verdade, quando alguém te traz a clareza sobre o objetivo que é realmente fazer, isso, e você, aí você que tem a decisão, você quer seguir nesse meu objetivo ou você não quer? Então você tem a decisão de escolher, mas o manipulador não, ele não te dá muito a clareza do que ele quer, mas ele conduz a vítima a fazer o que ele quer, a querer, a pensar igual a ele, como eu dei esse exemplo do grupo de amigos, né? Então o manipulador, ele vai falando mal, né, daquela pessoa que ele não gosta, a um, a outro, depois tá o grupo todo olhando diferente para a pessoa que deu não. E o manipulador que manipulou uma situação. Então o manipulador, ele fica por trás das coxias, ele fica no seu lugarzinho, ele não se apresenta, mas ele manipula uma situação para que uma situação ruim venha acontecer, né? Ele é o semeador de intrigas, ele é a pessoa que manipula por trás que aconteça uma situação ruim entre amigos ou na família também, onde quer que possa ser. Então ele sempre quer se sair como o bonzinho da história, mas na realidade ele quem manipulou por trás toda uma situação. Então a manipulação é uma coisa diabólica, é uma coisa terrível. O manipulador, ele não faz muitas vezes, mas ele manipula alguém para fazer o que ele quer. Ele não tem coragem de fazer, mas ele quer que alguém faça por ele. Então isso é uma coisa diabólica, porque isso vem do fruto do orgulho, é do fruto da carne. Então eu espero que pelo menos essas minhas explicações tenham ajudado você um pouco a entender mais ou menos o que é manipulação, o que é ser um manipulador e o que é ser um manipulado. Que Deus abençoe você. E Deus é maravilhoso, Deus é lindo, né? Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceita Ele, porque Ele não quer manipular ninguém, Ele quer que nós possamos aceitar. Ele mostra a verdade e quer que a gente aceite, ou aceita ou não aceita, né? Mas Ele não manipula para que nós possamos cumprir o objetivo dele sem saber que objetivo é esse, sem saber o que é, né? Como o manipulador, humanamente, aqui no mundo, ele faz, né? Então, amados, que Deus te abençoe tremendamente, a paz do Senhor.